que eu falei? Peguei lousa branca, mostrei para as pessoas, eu falei, a privatização da Sabesp é um grande golpe eleitoral. Pode puxar, eu trouxe aqui, o ICL trouxe com exclusividade essa abordagem, com exclusividade. A gente falou, o governo de São Paulo comprou o apoio do mercado todo, mercado financeiro, mas o mercado da grana e dos donos de muito dinheiro também, porque ele teve ali um cheque de quase 3 bi para distribuir para quem ele quisesse, da maneira que ele quisesse. A gente falou, esse cara teve bilhões, que no final das contas é quase que um fundo eleitoral para ele, para o Tarcísio poder conquistar todas as simpatias, entendam por conquistar, todas as simpatias que ele quisesse, porque ele ia distribuir os cheques dele. E aí agora, para completar a história, o que a Sabesp fez? Olha que crime, gente. Sabesp vai antecipar 2,2 bilhões para a Prefeitura de São Paulo no ano eleitoral. Esses repasses eram para ser feitos, diz a Folha, entre 2025 e 2029. Só que o cara antecipou. E por que antecipou, irmão? Porque para o Tarcísio é importante não perder a cidade que, no final das contas, decide uma eleição presidencial. A gente está falando de São Paulo, a gente está falando de mais de 10 milhões, a gente está falando de quase 20 milhões de pessoas, claro que não são 20 milhões de eleitores, mas está falando de muita gente. A gente está falando de muita gente. E aí, se isso cai nas mãos erradas para o Tarcísio, ferrou. É óbvio que essa antecipação de 2 bilhões e 200 para garantir que o candidato do Tarcísio seja eleito em São Paulo, isso não vem de graça. E aí, com isso, ele já consegue a base de apoio que ele precisa aqui na Prefeitura de São Paulo, porque ele amarra e compromete, já conseguiu a base de apoio em todo o mercado financeiro e os donos da grana do Brasil com o cheque que ele distribuiu do IPO ali, que não é IPO, né, é um follow-on, porque já tinha... IPO é a primeira vez que emite uma ação. Follow-on é quando uma empresa que já tem ação emitida e ela emite mais ações, né? Por isso que é um prosseguimento da venda de ações. Por isso que chama follow-on o termo, né? Quer dizer isso, o segmento. Então, agora, o Tarcísio, com bilhões de reais, aqui são 2,2, o outro que eu falei eram quase 3, estamos falando já de 5 bilhões de reais, usados para fins eleitorais. E vocês achando que a Sabesp estava sendo privatizada para ganhar eficiência? Aquela que foi vendida para uma empresa que não tem nada de saneamento? Aquela que foi vendida mais de 20% abaixo do preço que estava negociando, no próprio dia da venda? Aquela que já tinha índices espetaculares, os melhores do Brasil de eficiência, e que agora vai ser tocado pelo mercado financeiro, que não tem nada de saneamento. Vocês estavam achando que era para ganhar produtividade e etc. Está aqui, ó. Olha, vai somando a quantidade de bi que está indo para cumprir os planos eleitorais de Tarcísio de Freitas e a turminha bolsonarista. Mas esse aqui me perdoe falar dessa maneira. A gente avisou. A gente avisou, irmão.